Na, 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 na. Na, 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 na. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo para você. Seja bem-vindo aqui no meu canal Pastor Adair. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá aquela força pra gente, compartilha os vídeos com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos compartilhar esse conteúdo e abençoar a vida de pessoas. Ative o sininho de notificações para você receber vídeos novos. Compartilha, comenta, participa aí, dá aquela força para a gente conseguir chegar ao máximo de pessoas possíveis com o nosso conteúdo. Hoje nós vamos conversar sobre o nosso terceiro assunto sobre liderança. Você que acompanha o nosso trabalho, viu já dois trabalhos sobre liderança e viu a grande importância que o líder tem em qualquer lugar do mundo. Aonde houver alguma coisa que se move sobre a face da terra, vai ter alguém que vai liderar. Entre os animais, entre as aves e entre os seres humanos, a liderança é muito, muito importante. Entre os povos, países, aonde há um líder forte, há um povo forte. Aonde há um líder perdido, há um povo que padece, um povo que tem aflições porque está perdido. Isso também acontece assim nas famílias, aonde um pai não é um líder firme, seguro. Há uma família perdida, aflita, aonde o pai é um líder, ou a mãe é um líder perdido, a família vai se perder. Assim também é na igreja. É necessário ter uma liderança forte, firme, uma liderança que esteja debaixo da missão de Jesus. Porque líderes, às vezes nós encontramos líderes perdidos na vida deles, eles não se encontraram na própria vida deles. Então o que dirá colocar essa pessoa como líder na igreja? Ela não entendeu nem a missão simples da vida. Como colocar essa pessoa debaixo da missão do evangelho ou da missão de cumprir a missão da igreja? E muitas vezes nós temos visto isso nas igrejas. A igreja pergunta quem vai ser o nosso líder. E eu compartilho isso com você baseado em experiências. Há pessoas na igreja que elas pensam assim: vamos colocar como líder tal fulano ou tal ciclana, porque eles vêm pouco na igreja, faltam cultos, faltam estudos bíblicos. Então vamos colocar essa pessoa no compromisso, vamos votar nela para um cargo de líder na igreja. Lógico, vamos resolver a vida dela. Então acontece que elegem essa pessoa para um problema, para uma aflição, às vezes para 2, 3 anos de agonia, porque essa pessoa está perdida e alguém outro que às vezes nem foi votado precisa ir lá fazer o trabalho dela. Que agonia, que aflição, mas às vezes a igreja não aprende, porque na próxima eleição vão fazer a mesma coisa. O que nós precisamos fazer é ouvir o que Deus tem para a gente. E nós vamos olhar hoje para 1 Timóteo capítulo 3, e o apóstolo Paulo vai nos ensinar, através da vida do pastor Timóteo, como deve ser o líder, quem nós precisamos colocar como líderes na igreja de Jesus, que não é a nossa igreja, não é o nosso governo, não é o nosso reino, é de Jesus. Nós precisamos administrar o reino conforme o dono quer e não conforme a vontade do meu coração. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao verso 8, eu quero trabalhar hoje com você 3 princípios essenciais de liderança que tem nesse texto. 1 Timóteo capítulo 3 começa assim: fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Na Bíblia, nós vamos ver vários casos
de Deus chamar pessoas para um ministério que é um chamado extraordinário. Moisés viu a sarça ardendo e não se consumia. Extraordinário. Elias jogou a sua capa sobre Eliseu. Quem não gostaria de ter um chamado tão sério, extraordinário? Jesus chamou Pedro, Tiago e João ali na praia pescando. Que chamado extraordinário! Mas nós vamos olhar para esse texto aqui e Paulo está falando de um tipo de chamado. Que chamado que ele está falando aqui? Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, episcopos é a mesma raiz grega de pastor, de bispo, de líder na igreja. E Paulo está dizendo, se você tem no teu coração desejo de liderança, desejo de trabalhar na obra de Deus, desejo de fazer parte da diretoria, desejo de ser diácono, presbítero, pastor, o que Paulo diz aqui? Legal, cara, legal mesmo. Às vezes a pessoa não tem aquele chamado extraordinário de uma sarça ardendo, de vento ao redor dela e fogo, mas ela sente no coração aquela ardência, aquela vontade de liderar um grupo infantil, um ministério de jovens. E Paulo dá aqui o seu aval dizendo, excelente obra almeja. Você precisa almejar isso mesmo, não é pecado, você não precisa ter medo, e isso que você está desejando vem de Deus, você precisa desejar mesmo isso. Você deseja trabalhar na obra de Deus, você deseja servir e fazer a vontade de Deus na missão do Senhor? Excelente obra você almeja. Esse é o primeiro princípio. Se você tem um chamado na sua vida, creia nesse chamado. Às vezes as pessoas não creem no chamado porque elas têm na ideia delas uma vontade de que Deus venha com o anjo Gabriel do céu, se coloque de joelhos diante da pessoa, implora para a pessoa dizendo, você não quer fazer parte da liderança, e as pessoas têm uma ideia de que tem que ser extraordinário. E muitas vezes o chamado vem numa eleição da comunidade, muitas vezes o chamado vem o pastor convidando alguém, dizendo assim, você não quer ser líder aqui na igreja? Mas eu não estou preparado, não me sinto preparado, mas Deus está chamando você. Muitas vezes o chamado vem na porta da igreja, simplesmente alguém convida você, cristão, para fazer algo na igreja, receber, fazer parte do grupo de oração, iniciar um culto, fazer uma visita na casa de alguém que alguns cultos não apareceu, é um chamado. O primeiro princípio é, não espere um chamado extraordinário. Creia quando Deus chama você. Diga, sim, eu quero. Estou preparado? Não. Nunca você estará preparado o suficiente. Mas diga, sim. Porque o preparo continua a vida toda. Se Deus chama você, diga sim. Com a ajuda de Deus, eu quero desenvolver o meu ministério. O segundo princípio que nós encontramos em 1 Timóteo 3, começa no verso 2. E Paulo diz assim para o pastor Timóteo, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Segundo princípio, não importa como foi o teu chamado, numa sarça ardente, numa capa de Elias, com carruagens de fogo, não importa como foi o teu chamado extraordinário ou apenas ordinário, não importa como é o teu chamado, alguém chamou você, uma pessoa falou, ou você sentiu arder no teu coração, não importa como é o teu chamado, todos precisam se enquadrar numa forma. E a forma é, seja irrepreensível. No segundo princípio aqui, Paulo vai mostrar como ser irrepreensível. Como um líder deve ser irrepreensível. E irrepreensível significa
ter a vida toda resolvida, não ter pontas soltas, não ter rabo solto com o passado, ter a vida resolvida. Você deve ter visto que Jesus foi acusado muitas vezes. Paulo foi acusado, Pedro foi acusado. Então o que é ser irrepreensível? Não é ser ausente de acusações, mas ser ausente de provas, porque a acusação não existe, é apenas uma calúnia. É ser irrepreensível, ter a vida resolvida. Como ser irrepreensível? No segundo princípio aqui, esposo de uma só mulher, ter a vida de casamento resolvida. Temperante, ser uma pessoa equilibrada nas emoções. Sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não entre no golpe da transferência de unção. Líder, você quer ser líder? Se prepara para ser líder. Leia livros, leia a Bíblia todos os dias, assiste pregações de pastores fundamentados na Bíblia, leia muitos e muitos livros. E nós vivemos hoje um tempo maravilhoso no nosso país, que você pode e você encontra muitos sites que vendem livros cristãos muito bons, e você precisa aprender a ler livros e a se preparar para o ministério, apto para ensinar. No terceiro versículo, continua o princípio aqui de como ser irrepreensível, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Ser irrepreensível. E eu dou destaque para 3 pontos importantes aqui no segundo princípio. Primeiro, apto para ensinar. Segundo, não dado ao vinho. Não existe esse ensino de que você pode tomar um gole ou não. E há pastores que ensinam as pessoas da igreja a tropeçar. Há pastores que tomam cerveja e vinho e ainda liberam para as pessoas da igreja dizendo: o importante é não se embebedar. Isso é mentira, porque todo aquele que é convertido em Jesus Cristo é sacerdote. E você olha lá em Levíticos, em Números, e você vai ver que o sacerdote não chegava nem perto de bebida alcoólica. Então não tem nem como provar biblicamente que dá para tomar um gole. É pecado encostar a boca em bebida alcoólica, não dado ao vinho. E o terceiro princípio no segundo ponto é não avarento. Muitas pessoas têm sério problema com dinheiro, e a avareza não é um problema exclusivo de ricos. Há ricos que não são avarentos, e há pobres que são avarentos. São os pés de chinelo, pé rapado e avarento, ganancioso, orgulhoso, se acha o máximo. Isso é avareza. Um líder avarento não presta para ser líder, porque a avareza dele vai contaminar as outras pessoas da igreja, e o avarento é uma desgraça. Você tem na sua igreja ali alguém que é avarento, não dê voto para ele, porque ele vai estragar a missão de Jesus. O líder precisa ter um bom coração, um coração não dado à avareza. O terceiro princípio nós encontramos no verso 6, e Paulo diz para Timóteo que o líder não deveria ser neófito. Neófito é ser novo na fé, ser recém-convertido. Algumas pessoas pensam que neófito é uma pessoa recém-chegada à comunidade. E não é isso. Isso não é assim. Porque há pessoas que estão numa comunidade, numa igreja, 120 anos. E ainda não estão preparadas para liderar.
se coloca um cargo nas mãos delas, elas não sabem o que fazer. E muitas vezes pode acontecer que vem pessoas de uma outra comunidade para aquela comunidade, para a sua comunidade, e elas vêm mais preparadas para a liderança e para o ministério do que aqueles que já estão ali muitos anos. Então isso não significa pessoas recém-chegadas, embora aqui pessoas que são recém-chegadas na comunidade, que vêm de uma outra denominação, é saudável que essas pessoas estejam ali pelo menos um ano ou mais, algum tempo, para elas entenderem o sistema, os usos e costumes, a missão da comunidade, para então serem integradas num grupo de liderança. Mas o texto aqui diz: não seja neófito, recém-convertido. E Paulo diz o porquê. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Há um risco muito grande de colocar na liderança um recém-convertido por causa da imaturidade espiritual. Coloca ele na liderança e ele vai se sentir o máximo, como eu sou importante, como as pessoas me amam, como eu sou essencial. E ele incorra no orgulho, na soberba. E você sabe que as Escrituras ensinam que o orgulho é o princípio da queda. O orgulho abre as portas para Satanás e os demônios trabalhar na vida da pessoa. Quando a pessoa se orgulha, além dela se tornar o Deus de si, ela se torna um Deus, porque ela é muito boa. Eu sou muito bom, eu sou muito essencial, eu sou assim insubstituível. Orgulho. Ela se torna o seu próprio Deus. E quem se orgulha fica cego, fica surdo, Deus não fala mais com ela, ela não ouve a voz de Deus, não ouve mais a voz de outra pessoa, conselhos não são mais necessários, e ela então incorre na soberba, no orgulho, e isso vai trazer a queda. E quando um líder cai, muitos outros caem junto com o líder e o estrago é muito grande. Preste atenção nisso. A Bíblia tem sempre razão. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é eterna e nunca cometeu um só erro, não caduca e não comete erros. E quando a Bíblia diz: não coloque alguém novo na fé para ser líder, a Bíblia sempre vai ter razão. E quantas igrejas já sofreram por não prestarem atenção no que a Bíblia ensina? Não seja neófito. E o verso 7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio. Opróbrio é vergonha, e no laço do diabo. Ser neófito e não ter bom testemunho é um terreno propício para cair no laço de Satanás e se tornar uma ferramenta do diabo no meio da igreja. Meu irmão, minha irmã, líder ou ovelha que me assiste, esses são os 3 princípios de Paulo para a liderança. Em 1 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 7, ele ainda continua falando aqui sobre liderança. E se uma igreja, um líder, aprende a obedecer a Bíblia, ele é bem-aventurado e ele se torna uma ferramenta de graça e de ajuda para os demais. E um líder que se prepara, um líder que se preocupa com a missão, é um líder que abençoa as pessoas. Se Deus chamou você para liderança, aceite. Mesmo que você não se sinta preparado, isso é um bom sinal, é um sinal de humildade. Mas prepare-se, vá atrás, não abra mão da sua liderança. Se Deus chamou você para liderar, diga sim, eu quero, vou me preparar, vou correr atrás. Sou indigno? Sim, mas vou correr atrás, eu quero cumprir o meu chamado. E se você já está na liderança,
Meu irmão, minha irmã, seja fiel com a missão de Jesus. Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Se preocupe com o que Jesus quer de você. Você precisa cumprir a missão do Evangelho. Se Deus chamou você, seja fiel, seja uma bênção. Seja bênção para as outras pessoas. Passe segurança para elas. Elas precisam confiar em você. E você precisa ser um líder que apacenta os cordeirinhos e pastoreia as ovelhas. Que Deus abençoe você em nome de Jesus e até a próxima.